E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Reumatize. Um podcast voltado para profissionais de saúde que querem se atualizar em reumatologia. Meu nome é Rívica. E eu sou o Pedro. E hoje nós temos dois convidados super especiais, que é a doutora Marjorie e o doutor Alexander Rolim. E a nossa discussão aqui vai ser focada em doença inflamatória intestinal e o nosso principal objetivo é discutir diagnósticos diferenciais e te ajudar na prática clínica. Uma oportunidade única, né, Rívica? Porque temos hoje aqui uma gastro clínica, doutora Marjorie, que, assim como o doutor Alexander Rolim, ambos são do GEDIB, e a doutora Marjorie, responsável pelo ambulatório de doença inflamatória intestinal da Unifesp, e o doutor Alexander Rolim como responsável do ambulatório de doença inflamatória intestinal do Santa Marcelina. Então, nós temos aqui um cirurgião, uma clínica e dois reumatologistas ávidos para discutir essa questão que tão implica principalmente as espondiloartrites, né? A gente sabe que na reumatologia nós temos outras doenças como acometimento intestinal, mas o foco do episódio vai ser mais as espondiloartrites. Bem-vindos! Obrigada, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês, com o Alexander, que também é um colega querido e amigo querido. E só parabenizar vocês também pela iniciativa, pela essa oportunidade que a gente tem, né, de discutir em termos da multidisciplinaridade e a gente expandir um pouquinho mais em relação a alguns conceitos da gastroenterologia que podem auxiliar vocês na prática clínica diária. Parabéns e muito obrigada. Eu agradeço o convite, boa noite a todos. Fico muito feliz, o Pedro é um amigo de longa data, nós já trabalhamos juntos em vários lugares. Verdade. Né? Quando um sai, o outro vai atrás. Já trabalhamos no hospital, no consultório, agora no outro consultório. Então eu fico muito feliz de receber esse convite, muito honrado de participar desse grupo, dessa discussão. E eu espero que aprender mais com vocês do que ensiná-los, né? Porque estou com a doutora Marjorie, que é a gastroenterologista mais famosa e que estuda mais doença inflamatória do Brasil. Eu sei que algumas pessoas vão ficar com ciúmes. Mas nós temos que falar a verdade. Mas pelo menos é o meu ponto de vista, né? Sim. Então eu tenho que falar o meu ponto de vista. Como você falou que aqui eu podia falar o que eu quisesse, com certeza. Esse é o meu ponto de vista. Para mim aqui não há vieses. Não tem viés nenhum, não tem conflito de interesse. Zero. Então eu posso falar que a doutora Marjorie é uma das gastroenterologistas, talvez não a mais, mas uma das mais estudiosas na área de doença inflamatória intestinal. Com certeza. E depois a gente vai falar um pouco mais inovadora, né, na ultrassonografia para avaliar doença inflamatória intestinal. Sim, é um grande avanço, né, na área. Eu acho que hoje é a grande ferramenta, né, que a gente tem para estudar doença inflamatória intestinal, tanto a doença de Crohn quanto a colite ulcerativa. E a Marjorie hoje está na vanguarda desse método. Perfeito. Então, no episódio de hoje, como falando anteriormente, o foco vai ser mais entre espondiloartrites e doença inflamatória intestinal. Vamos trazer alguns dados epidemiológicos, explicando o porquê do motivo nós estamos aqui reunidos, características clínicas que façam os clínicos, os especialistas, em iniciar a investigação de doença inflamatória intestinal ou de espondiloartrite. Por vezes, o paciente com doença inflamatória intestinal pode ter alguma manifestação musculoesquelética, assim como os pacientes da reumatologia podem ter alguma manifestação gastrointestinal, então é importante a gente fazer essa avaliação, até porque a minoria dos casos vão ser a nossa interseção, né? Então tem infecções, medicamentos, então a gente vai discutir bastante sobre isso e também, se der um pouquinho de tempo, a gente fala sobre algumas atualizações terapêuticas para a gente poder seguir nesse tema bastante quente. Então, muitas vezes o paciente chega para a gente com queixa de dor em edema articular, né? E a gente vai muito atrás das causas, né, que estão levando esse quadro articular. E nesse caso em específico, o problema principal não está na articulação. Aqui a gente abre um grande leque, né, de possibilidades, como o Pedro já comentou, né, não só doença inflamatória intestinal, mas infecções, né, aí entra a enteropatia sensível ao glúten, entre outras possibilidades. E aí o paciente chegou para a gente com uma dor na articulação. Como que a gente começa a abrir, pensar e investigar a doença inflamatória intestinal? É importante a gente ressaltar que não existe uma indicação precisa de uma busca proativa, não é? Então, não é porque o paciente tem um diagnóstico reumatológico,
nesses pacientes assintomáticos, a gente não vai fazer uma busca proativa de uma segunda doença imunomediada, que a gente sabe que o risco é bem maior do que a população geral. Naqueles pacientes já com o diagnóstico de uma doença reumatológica ou ainda sem um diagnóstico estabelecido, mas com uma queixa articular que o leva a procurar um reumatologista e que durante, né, pode ser inclusive durante a primeira consulta, né? Por isso que é importante a gente não fazer uma busca proativa, mas a gente fazer uma anamnese muito completa, da mesma forma que o contrário é muito verdadeiro. Num paciente com doença inflamatória intestinal, é imperativa também a pesquisa verbal, né, do questionamento se esse paciente tem alguma queixa articular. Então, a gente precisa entender quais são as queixas desse paciente, né? Ele pode ter uma queixa de constipação, ele pode ter uma queixa de diarreia, ele pode ter uma queixa de dor abdominal, de distensão abdominal, de flatulência e uma série outra de manifestações clínicas, né? Então, nesse início, é importante a gente entender se existe uma relação entre sintomas intestinais e sintomas articulares, ou se não, se eu tenho uma doença reumatológica, né, orgânica, mas eu também posso ter minhas doenças funcionais do trato gastrointestinal e que são muito comuns em pacientes com doenças reumatológicas, pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Até 40% de pacientes com doença inflamatória intestinal podem ter sintomas funcionais associados. E como a gente faz essa diferenciação? Não é fácil na prática clínica. Então, o primeiro passo é uma boa anamnese para que a gente possa guiar, e mais tarde a gente pode falar das possibilidades desses diagnósticos diferenciais, mas o primeiro passo e o passo mais importante é uma anamnese bem feita para que a gente estabeleça quais são as queixas intestinais que esse paciente refere e por aí, né, de uma maneira mais geral, dentro da reumatologia, a gente triar alguns caminhos que possam auxiliar num diagnóstico mais precoce, e a gente pode falar com relação a isso. Eu também sou contra de você fazer exame em todo mundo. É comum a gente pegar no consultório o paciente que faz calprotectina fecal. A calprotectina fecal vem alta, ou alterada, ou limítrofe, e o paciente é assintomático. E aí você começa a investigar, faz colono, faz enterorressonância, vira o doente de cabeça para baixo e não vê nada alterado. E aí você conversa com o paciente não tem queixa. Então eu acho que é muito importante a gente valorizar a história do paciente. Como também é comum com a gente acontecer, você pega paciente com doença intestinal grave, que você trata o paciente, ele entra em remissão e aí aparece a doença reumatológica. Aí ele começa a aparecer com dor nas costas, dor no quadril, dor nas articulações. Então, é o paciente que também não foi investigado pelo especialista, né? O contrário, né? Ele fez o diagnóstico da doença intestinal e esqueceu de olhar a doença reumatológica. Então, acho que a abordagem inicial do paciente, a triagem inicial, começa na anamnese e no exame físico. Perfeito. A gente vai falar mais sobre exames complementares lá na frente. Com certeza a calprotectina é um hot topic, né? A gente vai discutir. Focando principalmente nessa parte de anamnese que vocês falaram, assim, o que eu não posso deixar de perguntar e o que eu tenho que valorizar? Eu acho que é bem importante a gente entender o que sai muito do padrão, né? Entendendo que a gente está falando algumas vezes, né, de doenças crônicas, essa tolerabilidade que o paciente adquire ao decorrer dos anos. Então, a gente cansa de atender pacientes com doença de Crohn, que eles toleram a dor abdominal por anos. E tanto que quando a gente inicia o tratamento, ele fala, poxa, doutora, obrigada, eu não sabia o que era conviver sem dor abdominal. Então, tudo meio que sai do padrão, né? Não um número absoluto para a gente definir. Mas se o paciente evacuava em dias alternados, ou o ritmo intestinal era regular diário, e ele passa a evacuar 3, 4 vezes, o despertar noturno é muito importante, principalmente nas doenças orgânicas. Então, o despertar noturno, o senhor acorda à noite para evacuar, né? Isso é muito importante. O aspecto das fezes também é importante. A gente vai falar de alguns diagnósticos diferenciais, mas não é só o sangue e o muco, mas às vezes a presença de alimentos que não fibras
é importante a gente ressaltar, se as fezes boiam no vaso ou têm um aspecto mais oleoso, né, caracterizando aí uma síndrome desabsortiva também, é interessante a gente perguntar, e algo que sai muito do padrão e que afeta a qualidade de vida e afeta a vida social do paciente. Então, são pacientes que muitas vezes, ao sair, eles já estão preocupados em procurar onde tem um toalete, porque eles precisam ter essa segurança. Então, todo aquele sintoma que também impacta na qualidade de vida e na vida social é importante a gente referenciar. E, além disso, aí o Alex vai falar com maior propriedade, acho interessante a gente ressaltar e perguntar de maneira proativa das lesões perianais, que muitas vezes até culturalmente esses pacientes se sentem muitas vezes acanhados, mas diante de uma queixa de dor abdominal, alteração do ritmo intestinal, a história familiar é muito importante, então a gente perguntar de história familiar para esses pacientes, né? E perda de peso também, esses sintomas mais... Red flags, os né? red flags, né? Então, a perda de peso, a história familiar e as lesões perianais, que aí eu deixo para o Alex falar também com maior propriedade, né? Eu acho que no tocante das lesões perianais, às vezes é comum você pegar paciente com lesões até graves, né? Com fístulas importantes, com incontinência, escape fecal. E para o paciente é normal, né? Então às vezes ele acha que não, ele sabe que não é normal, mas ele não tem com quem partilhar. E se você pergunta aí, se você claro, para o médico que é especialista, ele vai ali já falar sobre isso. Mas quando você não é especialista, se você dá brecha para o paciente contar para você o que está acontecendo, muitas vezes ele fica aliviado, né? Ele pelo menos conseguiu contar para alguém dá um caminho, uma luz para ele. Lembrando que a Marjorie falou, acho que tudo que muda a vida do paciente é muito interessante, né? Porque às vezes o paciente não conta direito esses detalhamentos do hábito intestinal, porque é uma coisa mais reservada, mas ele conta a mudança do padrão de vida, né? Não consegue trabalhar, não consegue ir para a loja, não consegue ir para o shopping, não sai de casa. Então isso aí é uma diarreia que não deixa ele sair de casa há um mês. Então é uma coisa que lembra doença inflamatória intestinal, lembra alguma coisa meio anormal, né? E quando a gente fala doença inflamatória intestinal, a gente está falando em pelo menos aí 2 doenças diferentes, né? Doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Como que a gente vai já conversando sobre os sintomas, de anamnese, a gente vai direcionar para pensar em mais uma doença ou em outra? Se a gente falar conceitualmente das doenças inflamatórias, vocês vão ver que praticamente a gente importa todos esses conceitos de vocês. São doenças crônicas, de evolução progressiva e que podem evoluir com dano tecidual. Fisiopatologia multifatorial, fatores genéticos, imunológicos, ambientais e a microbiota intestinal que interagem para deflagrar a doença inflamatória intestinal. E o que vai direcionar esse paciente para retocolite ou para doença de Crohn, a gente ainda não sabe, mas praticamente é no mesmo cerne de alterações genéticas e imunológicas. A sintomatologia depende muito da localização da doença e da gravidade da doença. O diagnóstico ele não é pautado em uma única alteração, então a gente precisa aí de alguns pilares clínico, exame físico, alterações laboratoriais, alterações radiológicas, alterações endoscópicas e histológicas. Isso tudo não existe um sinal patognomônico da doença. A gente precisa dessa conjunção de achados. E, logicamente, baseando-se somente na queixa, se a gente precisar eleger o sintoma cardinal da doença de Crohn, seria a dor abdominal, e o sintoma cardinal da retocolite seria uma diarreia mucosanguinolenta, pelo padrão de localização de acometimento, que na doença de Crohn a gente pode ter um acometimento de todo o trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus. É uma doença que, caracteristicamente, ela acomete todas as camadas do intestino e, portanto, pode evoluir com dano de fístulas, né, e de estenoses, lesões estenosantes e penetrantes fistulizantes. E já a retocolite, como o próprio nome diz, ele só acomete o reto e os cólons.
pode evoluir com algumas complicações. A gente até brinca que tem gente que não acredita, mas a gente acredita, né, que a retocolite estenosa e pode fistulizar algumas vezes pela gravidade do processo inflamatório. E baseado somente no sintoma clínico, é difícil. Logicamente, se o paciente tem, né, uma queixa de uma diarreia mucosanguinolenta mais exuberante, a gente pode pensar numa colite de Crohn e numa retocolite. Isso só quem vai me dizer é o exame da endoscopia. Mas eu posso dizer que o acometimento principal ali deve ser o cólon, né, o intestino grosso. Já a dor abdominal, muitas vezes até desacompanhada de alteração do ritmo intestinal, característica da doença de Crohn, acomete o intestino delgado, né, a porção de ilho secal, mas também pode ter um envolvimento exclusivo do intestino delgado e que muitas vezes só cursa com dor abdominal e, portanto, o diagnóstico e esse delay no diagnóstico para a doença de Crohn, ela é mais importante. Esses pacientes muitas vezes são tratados aí por anos como síndrome do intestino irritável, porque nunca foram investigados, quando na verdade eles têm muitas vezes uma doença de Crohn exclusiva do intestino delgado, porque alguém lá atrás fez uma colonoscopia e sim, a gente pode ter o diagnóstico de doença de Crohn com uma ileocolonoscopia normal, né? Então, assim, é importante depois a gente pode discorrer com relação aos exames de triagem nos casos necessários. E quando o paciente tem lesão perianal, fica mais fácil de fazer o diagnóstico de doença de Crohn, né? Então, às vezes, esses pacientes também, essa é uma discordância minha e dela, porque ela acha que o paciente com Crohn é mais grave. Eu acho, geralmente, o paciente com colite mais grave. Esses pacientes de Crohn, às vezes, eles são adaptados, sabe? Ele tá acostumado a ter dor abdominal, a ter o períneo ruim, a ter aquela vida sofrida, e para ele tá tudo bem, para ele aquilo é normal. E para o paciente de colite, que ele tem diarreia mucosanguinolenta, às vezes tem 20 episódios por dia, não dorme à noite, é muito impactante para a vida dele. Então, são pacientes muito sofridos. Então, às vezes a gente tem... meu ponto de vista, para mim, quando a retocolite é grave, ela talvez seja a doença mais grave que a doença de Crohn. E ela fica me olhando assim. Não, a gente briga, tá? A gente briga bastante. Quem tiver curioso, a gente briga bastante. Depois pode assistir. Todos os episódios são gravados em vídeo no YouTube, no Spotify. Vocês não podem perder. A gente briga, mas a gente se ama. Troca de olhares. Os olhos no sorriso. Porque às vezes esses pacientes são muito debilitante, né? Um paciente que não consegue sair de casa, que acorda à noite, né? Que acorda 6, 7 vezes à noite. Então, quando eu comecei a tratar, eu nem entendi isso muito bem, né? Depois que você começa a ver 1, 2, 3, você vê que isso é um sintoma frequente, por exemplo, o despertar noturno para ir no banheiro, isso é uma coisa que pra gente que normalmente não acontece, é raro, né? Acho que esse é um sintoma bastante importante que a gente valoriza muito nas espondiloartrites também, né? Pacientes com dor noturna, né? Uma das características da lombalgia inflamatória, mas que tem até uma certa especificidade maior do que as outras características inflamatórias. Ainda na parte perianal, Ale, o que chamaria a atenção de uma doença fistulizante para você pensar em Crohn? Porque posso ter outras causas de fístula perianal. Pode. Então, quando a gente fala em doença perianal, na doença de Crohn, você tem que pensar sempre na manifestação atípica da fístula, né? Então, hoje a fístula perianal não relacionada à doença de Crohn, ela está relacionada geralmente a um abscesso perianal, né? Que acontece um episódio único e o doente fica com a fístula muitas vezes como uma cicatriz daquele abscesso que não foi drenado, ou foi drenado inadequadamente ou espontaneamente, e ficou uma cicatriz que é uma fístula perianal. Na doença de Crohn, a gente já tem uma manifestação atípica, né? Então, geralmente, o paciente tem mais de uma doença ulcerosa, ou fistulizante, né? Ela é recidivante, às vezes são múltiplas, estão acompanhados de plicomas inflamatórios, né? Aqueles excessos de peles inflamatórias, né? E é bem característico, né? Então, o que acontece é que... Tem que ver, né? Para a gente até é
fácil, né? Porque você está acostumado, é o dia a dia, né? Então, na verdade... Mas algumas vezes, você não acha que algumas vezes a gente encaminha um paciente, eu já te encaminhei paciente que você se surpreende. Às vezes você está diante de uma fístula mais simples e quando você... Eu acho que é importante a gente entender que a manifestação perianal precisa de uma avaliação de um especialista. Porque a gente sempre fala que essa abordagem diagnóstica, ela deve ser feita através de um exame radiológico, mas principalmente por um exame proctológico sob narcose pelo especialista. Eu acho que isso é fundamental, porque isso muda até a característica da doença, né? Você tem... Porque hoje, se você tem um doente com doença perianal, é um doente com gravidade maior. Então, ponto. É um critério de gravidade, porque a gente sabe que se você não tratar adequadamente, o doente vai perder o aparelho esfinteriano e vai usar um estoma. Ponto. Não tem muito o que fazer. E hoje ainda não tem uma substituição para o canal anal. Não existe uma prótese que o doente vai ficar com um estoma definitivo. Então, hoje tem todas as celebridades contando, tem pacientes famosos que mostram ileostomia, mostram colostomia na rede, na internet, no Instagram, mas a gente sabe que muitas vezes isso acontece porque a doença não foi tratada adequadamente, não foi tratada inicialmente. Outra coisa, quando você tem fístula perianal, você já tem que imaginar que é um doente que está com dano tecidual. Se ele tivesse sido tratado antes, feito um diagnóstico antes, não era para ele ter fístula perianal. Então, a gente tem que considerar que quando você fala de janela de oportunidade, que todo mundo fala, né? Faz 20 anos que as pessoas falam de janela de oportunidade, né? Então, é assim, aquele doente perdeu a janela de oportunidade, ele tem uma fístula perianal. Então, às vezes eu pego o paciente que foi operado 10 vezes, passou por 10 procedimentos até chegar a gente e fazer um tratamento adequado. Então, eu considero que aquele paciente que tem fístula perianal é um paciente grave. Ele pode estar adaptado, mas ele é um paciente grave, é um paciente que, se a gente não tratar, não fizer uma intervenção, ele vai ser invariavelmente mutilado, né? Eu acho que talvez mais importante do que você encaminhar para um gastro numa primeira consulta, acho que o reumatologista conseguiria manejar algumas situações, e a gente vai falar sobre elas, mas especificamente das lesões perianais, aí eu não substituiria o especialista, né? Porque além do diagnóstico, ele vai tratar essa lesão, né? Então, eu acho que na vigência de uma doença perianal, sempre encaminhar para um especialista, sim. Só para trazer alguns dados aqui, então, ó, pacientes com espondiloartrite, entre 5% e 10% podem apresentar doença inflamatória intestinal, mas quase a metade apresenta uma inflamação microscópica, né? Então, até trazendo o que vocês falaram, a gente não vai fazer investigação ativa de paciente assintomático. A gente já poderia, então, ir para a parte dos exames, né? E dentre os exames de imagem, dos exames que a gente pede, né, para investigação, na verdade, existe um padrão ouro? A gente deve pedir colonoscopia para todo mundo? Vamos pedir colonoscopia. O que a gente precisa, por exemplo, no pedido de colonoscopia, colocar? O sim para a sua pergunta, existe exame padrão ouro e não deveríamos solicitar colonoscopia para todos, mas antes disso, eu acho que a gente pode iniciar nos pacientes sintomáticos uma investigação não invasiva, com exames laboratoriais gerais, um hemograma, provas de atividade inflamatória e alguns outros comemorativos, uma albumina sérica, por exemplo, né? Alguns outros comemorativos, exames de fezes. Ferritina. Né, um perfil de ferro, uma triagem para doença celíaca, né, com um antitransglutaminase IgA e uma dosagem de IgA total, uma proporção significativa de pacientes com doença celíaca podem ser deficientes de IgA, então é sempre importante a gente pedir o IgA também total, porque na vigência de uma imunodeficiência de IgA, a gente pode nos guiar com a dosagem do IgG, que não é o mais recomendado, mas nessa situação sim.
Na vigência de alguma alteração sugestiva, a gente tem também a pesquisa genética, né, do HLA, DQ2, DQ8, mas o padrão ouro para o diagnóstico da doença celíaca é a endoscopia com biópsia de bulbo e duodeno, e aí sim, a gente deve colocar na solicitação com biópsias de bulbo e segunda porção duodenais, porque mesmo na ausência de alterações macroscópicas à endoscopia, a gente pode ter um diagnóstico. Né? E é importante a gente também, além do diagnóstico, a confirmação do diagnóstico, o diagnóstico diferencial e estratificação da doença celíaca de acordo com os critérios de Marsh, para a gente entender também a gravidade e segmento da doença celíaca. Mas a gente não pode esquecer parasitoses intestinais muito comuns, tanto na população geral, mas muito também na população reumatológica, em uso de terapia imunossupressora, imunobiológica. Então, isso também é importante, a gente fazer esse diagnóstico diferencial. E alguns outros exames fecais que são importantes, não só a coprocultura, o parasitológico de fezes. A gente tem algumas situações específicas, e aí a gente pode entrar na dosagem da calprotectina fecal. Então, a calprotectina fecal é uma proteína derivada de neutrófilos, e ela compõe cerca de 70% a 80% do citossol de um neutrófilo ativado. Ou seja, na vigência de um processo inflamatório intestinal, esse neutrófilo ativado, ele é então chamado para que haja então uma migração para esse local de inflamação, e basicamente nas doenças inflamatórias, sejam elas específicas ou não, e aí é uma limitação da calprotectina que a gente vai falar, eu vou ter uma alteração da permeabilidade intestinal com extravasamento dessa calprotectina para dentro do lúmen intestinal. Quando acontece isso, ocorre então uma apoptose e liberação da calprotectina no lúmen, que pode então ser facilmente dosada nas fezes. Ela é estável a degradação bacteriana em ar ambiente até por 7 dias. E o que a calprotectina ela me serve? Ela me serve basicamente para eu entender se eu estou diante de uma doença orgânica intestinal ou uma doença funcional. Então, valores abaixo de 50 de calprotectina, uma calprotectina normal. Valores acima de 150 merecem uma investigação complementar. E calprotectina entre 50 e 150, a gente pode tratar empiricamente uma parasitose e reacessar o valor dessa calprotectina num segundo momento. Repare que a gente até fez nesse levantamento que eu fiz, mas comorbidades como a doença diverticular nos pacientes mais idosos, que é muito comum, podem alterar uma calprotectina fecal, podem ter crises de diverticulite, ou só uma doença diverticular pode cursar com episódios de dor abdominal. Então, só para a gente entender nesse diagnóstico diferencial. E aí, voltando então para a calprotectina, importante a gente entender que a calprotectina ela é sensível para me dizer se eu tenho um processo inflamatório, mas ela não é específica. Então, eu tenho um processo inflamatório por quê? Porque eu tenho uma infecção, porque eu estou usando anti-inflamatório não hormonal, porque eu tenho alguma outra condição que pode levar algumas drogas, como inibidores de bomba de prótons, os nossos omeprazol, pantoprazol, podem por si só elevar o nível da calprotectina fecal. E isso acontece na reumatologia. O paciente usando omeprazol e anti-inflamatório. Entendi. Bastante. E aí, no caso, aumentaria, inclusive, nessa faixa entre 50 e 150 que você falou? Aumentaria até para valores acima de 150. Entendi. Quando a gente fala especificamente de doença inflamatória intestinal / doença de Crohn retocolite, quando a gente vai para aquele gráfico de evolução, a gente entende que a característica da doença, períodos de surtos e remissão, só que o processo inflamatório ele é contínuo e progressivo. Então, tanto que pacientes, né, e a gente utiliza o papel da calprotectina no monitoramento não invasivo, é muito importante, porque a gente já viu que a calprotectina ela se eleva antes mesmo da sintomatologia. Prediz flare. Predis. Hoje a calprotectina para esses pacientes com doença inflamatória raiz, né? Não é Nutella, né? Não estamos falando das colite eosinofílica, raiz, né? O paciente com doença de Crohn com colite, ele serve como marcador de evolução, né? Então, serve como marcador, um alvo terapêutico, né? Então, hoje a calprotectina e o PCR
seriam alvos terapêuticos, né? Então, a normalização dos níveis de PCR e calprotectina fecal, eles nos ajudam para entender se esse paciente está com a doença em remissão ou não, e até para me dizer se esse paciente vai entrar em crise. E no paciente, por exemplo, que a gente fez a calprotectina fecal, veio menor que 50, a gente insiste ainda a fazer na colonoscopia ou eu já posso considerar? Não. Calprotectina fecal Você veio falou que a baixa. sensibilidade é alta, né? O preditivo negativo. Ele tem uma boa sensibilidade. Em casos muito específicos, e aí talvez o fino do especialista, né? Mas basicamente é um exame muito sensível. É claro que a gente está diante de um exame que a gente tem um viés de coleta, armazenamento, processamento, né, laboratório. Então a gente não vai se confiar, a gente. Mas, né? Para os casos de doença de Crohn, às vezes a gente tem muito paciente com doença de Crohn que não tem alteração no colo, que tem calprotectina baixa. Não é um exame que todo mundo tem que ter calprotectina alta, né? Então tem paciente, por exemplo, com Crohn que tem calprotectina baixa. Entendi. Eu acho que teria que ter esse degrau. Esse degrauzinho. E ainda nos exames fecais, muitas vezes a gente pode não ter acesso a uma calprotectina, mas às vezes a gente tem a pesquisa de sangue oculto nas fezes, a gente pode pedir pesquisa de gordura nas fezes, o teste qualitativo, né, que me diz se sim ou se não. Elastase fecal, então às vezes, né, a insuficiência exócrina do pâncreas, né, que é uma condição que a gente tem uma deficiência da função exócrina, né, do pâncreas, que não é incomum a gente tem casos de pancreatite crônica autoimune, por exemplo, né, e aí envolvendo uma condição imunomediada também. Pesquisa de Clostridium, né? Eu nunca vi tanto paciente no Eu também ambulatório nunca vi tanto Clostridium positivo. Não Aqueles é casos que a gente acha que é aquela diarreia sanguinolenta, isso caiu por terra. A gente não tem mais população de risco e não tem sintomatologia sugestiva mais não. Mas todo esse rastreamento de painel infeccioso nas fezes e essas outras condições, acho muito importantes. E daí eu iria ainda para uma segunda condição, que a gente pode falar um pouquinho, que seria em relação às intolerâncias alimentares, que a gente pode fazer esse diagnóstico com testes respiratórios, por exemplo, e também do supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Paciente com esclerodermia, por exemplo, é muito comum. E esses pacientes podem, inclusive, fazer uma diarreia desabsortiva. O paciente pode emagrecer, pode ter albumina baixa, né? Então, são outras condições que, repare só, eu ainda não cheguei na coluna. E eu já fiz um monte de diagnóstico diferencial que vocês conseguem manejar no consultório sem necessariamente encaminhar para o gastroenterologista, né? E deixando para o gastroenterologista casos mais atípicos, porque a gente também tem dúvida nos casos atípicos. Numa doença de Crohn com uma calprotectina abaixo de 50, eu também vou insistir em alguns meses para eu confirmar esse diagnóstico, que a gente fala, né? Diagnóstico de Crohn e retocolite é uma tatuagem na testa. Sim. Então, eu prefiro, às vezes, demorar mais um pouquinho para confirmar esse diagnóstico do que receber um diagnóstico inadvertidamente, né? E o paciente chega, às vezes, tomando até um biológico, um corticoide prolongado, sem um diagnóstico correto. Então, a gente já fez uma porção de diagnósticos diferenciais aqui, sem necessariamente encaminhar para o especialista com exames não invasivos, sem necessidade de uma colonoscopia, né? E ainda falando de exames laboratoriais, né? Qual o papel na prática de usar o ANCA, o ASCA? Vocês têm usado na prática? Nenhum. Ninguém usa. Na verdade, existe uma situação muito específica, então ela não se presta para dar o diagnóstico. A gente sabe que na população geral a gente tem uma alta prevalência de ASCA positivo, ou do PANCA positivo, né? Onde o ASCA estaria mais associado à doença de Crohn e o PANCA à retocolite, mas a gente utiliza esses marcadores sorológicos somente na dúvida diagnóstica. Eu já tenho um diagnóstico confirmado de doença inflamatória, mas a clínica e a endoscopia não me sugerem um quadro muito típico, nem de Crohn, nem de retocolite. A gente pode lançar a mão para tirar a dúvida. A gente pode falar de exames mais invasivos. Sim. E, no caso, a colonoscopia. Como eu devo solicitar, além de toda a justificativa do quadro clínico, eu pensando em doença inflamatória intestinal, eu já solicito com biópsia seriada, que em tese só é biopsiado se você vê uma lesão macroscópica. Mas nesse caso que a gente está avaliando doença inflamatória intestinal, vale a pena pedir biópsia seriada
já independente se tem a lesão macroscópica, para não fazer uma segunda colonoscopia? Sim. Como é que seria a abordagem? No meu ponto de vista, se a gente está investigando doença inflamatória intestinal, é de fundamental importância que você tenha um endoscopista que vá fazer uma colonoscopia adequada. E quando você pede biópsia seriada, hoje ele já sabe aonde que ele tem que fazer a biópsia, entendeu? Então ele não vai fazer 200 biópsias, então a gente sabe que hoje ele faz de 6 a 8 biópsias nas regiões do colo é suficiente, e um patologista que vai fazê-la. Que talvez, uma leitura adequada. Uma leitura adequada, que eu acho que isso é o grande desafio, né? Então, a gente que está em centro grande, que trabalha com equipes de renome, fica fácil, porque na verdade a gente está acostumado a trabalhar com patologia, onde o próprio serviço de patologia já está dividido em aparelho digestivo. E lá ele tem uma equipe que só faz intestino. E quando o patologista tem dúvida, ou você tem dúvida, você liga e conversa com o seu patologista. Mas quando a gente vai para fora da nossa área de conforto, tem muita região que o patologista põe lá processo inflamatório crônico em específico e daí vai. Dia a dia. É o mais comum, né? Então, na verdade, o que acontece? A gente que trabalha muito com doença inflamatória vira o chato do intestino. Sim. Então, você vai lá, liga para o patologista, liga uma vez, liga 2 vezes, liga 3 vezes. O cara fala, eu vou olhar esse exame direito. Senão... vai me encher. Não, o cara vai me encher. E aí você acaba vendo exames que muitas vezes te elucidam muito, né? Então, eu acho que a patologia hoje é de fundamental importância. E aí é importante, essa parte, é lógico que muitas vezes a gente não tem esse trabalho multidisciplinar e essa equipe multidisciplinar, mas eu sempre falo com os alunos, aqui não é pegadinha do malandro. Então, o endoscopista, ele também precisa fornecer ao patologista o que ele encontrou e o que ele pode sugerir. Para o patologista também, muitas vezes, está ali no escuro. Então, nós, como médicos assistencialistas que vamos solicitar a colonoscopia, solicito. Se a gente colocar ileocolonoscopia, eles não vão saber porque não tem o código SUS, o DUS de ileocolonoscopia. Mas o nome mais adequado é, sim, ileocolonoscopia com biópsias seriadas, como o Ale falou. O endoscopista já sabe onde ele deve fazer essas biópsias, e acho que é importante a gente ter na colonoscopia índice, que é essa primeira, sim, mesmo se uma macroscopia normal, porque a gente pode ter a questão dos diagnósticos diferenciais. E o patologista dizer, exame, paciente encaminhado para avaliação de diarreia, realizado colonoscopia sem alterações macroscópicas. O que eu valorizo assim, de alterações? Peguei o laudo, tudo bem feito, o tipo de infiltrado é mais importante, além do infiltrado, o que eu posso esperar que me fale mais a favor de um quadro inflamatório intestinal? Eu acho que a primeira coisa que é muito importante é a gente ter lá distorção arquitetural. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem uma distorção arquitetural. Esse processo inflamatório é um processo inflamatório tão exuberante que ele atrapalha a conformação habitual daquele colonócito. Então, isso é muito importante. O tipo de infiltrado é importante. A gente tem algum tipo de infiltrado, né, em processos mais agudos e mais crônicos. A presença de criptite e abscesso de cripta também é importante. Presença de granulomas, que menos... Não é comum. Não é comum, nem patognomônico, mas se tiver... Mas ajuda. Mas eu acho que essa questão de destruição da arquitetura do parênquima é muito interessante, porque se a gente pensar em fisiologia, o intestino ele é cronicamente inflamado. Então, a gente tem que considerar com o intestino... Esse processo inflamatório crônico inespecífico é normal. Todo mundo tem. É normal. Mulher fazendo um preventivo ginecológico, né? Qualquer pessoa normal que fizer uma colonoscopia vai ter na biópsia algum grau de inflamação maior ou menor. Gente, não vamos esquecer, só rapidinho, que muitas vezes, inclusive, eu já tive um caso especificamente onde a gente tinha
uma colonoscopia muito sugestiva e eu fiz o diagnóstico de colite de Crohn com úlceras serpiginosas profundas. E o histopatológico é importantíssimo muitas vezes, principalmente vocês, pacientes na vigência de terapia anti-TNF, diagnóstico diferencial com tuberculose intestinal. Isso é mais comum do que a gente imagina e pode cursar com sintomas crônicos de alteração de ritmo intestinal com todos esses comemorativos, com todas essas alterações que a gente acabou de falar de exames laboratoriais, calprotectina e uma colonoscopia muito sugestiva. Então, o patologista, nesse cenário, é a peça mais importante, que é quem vai me dizer se eu tenho ou não um caso, por exemplo, de tuberculose. E analisando pela colonoscopia, tem algum local que a gente tem que olhar com mais cuidado quando a gente pensa em tuberculose? Ou a gente não consegue diferenciar tanto? Diagnóstico diferencial mais importante quando a gente fala de doença de Crohn. Doença de Crohn, o padrão de acometimento mais comum é em região iliocecal, que é a porção final do intestino delgado e a porção proximal do intestino grosso. Então, é o ilho terminal, a válvula iliocecal e o seco. Então, essa região é a mais comumente acometida pela doença de Crohn, pela tuberculose e pelo linfoma, que são os 3 diagnósticos diferenciais mais importantes nas lesões que acometem esse segmento. E, portanto, o ilho, a intubação da válvula, né? Você chegar no seco, intubar a válvula, porque muitas vezes a gente vê, né? O colonoscopista, às vezes... Ela, além de ser maravilhosa, é endoscopista. Então, ela ficou rendido, né? Porque já entubou. Eu sou só cirurgião. Ela é endoscopista. Pesquisadora, como é que eu brigo com essa mulher? O ilho, por ser uma região muito rica em... imunologicamente rica, né? Eu acho que esse é um dos grandes motivos dele ter linfoma, tumor. Então, quando você pensa em tumor de intestino delgado, geralmente dá no ilho, né? Então, os tumores carcinoides, tuberculose, doença de Crohn, e daí vai, é quase tudo no ilho, né? Talvez pela própria arquitetura histológica, né? Mais rico em células linfóides. Então, eu acredito que seja esse que ali motivo. Onde fica o apêndice. Tudo. Exatamente. A minha dúvida era só em relação ao infiltrado mesmo, se eu valorizo, se é linfo... Na verdade, esse padrão de infiltrado, ele é utilizado para scores de atividade inflamatória que são utilizados principalmente na retocolite ulcerativa. Quando a gente fala de tratamento de doença inflamatória intestinal, hoje a gente importou e também a gente copiou de vocês, que a gente trata além dos sintomas. Então, hoje a gente tem alguns objetivos terapêuticos bem definidos, que são melhorar sintomas, normalização de provas de atividade inflamatória, cicatrização de lesões, seja a exames radiológicos ou a colonoscopia. E se discute muito hoje se você diminuir esse processo inflamatório também a nível histológico seria um alvo terapêutico, mas isso ainda não é o objetivo. Então, o tipo de infiltrado inflamatório não é tão importante ainda. Né? Então, mas talvez, a nível de pesquisa, né? Hoje a cicatrização da mucosa é um alvo terapêutico. Então, hoje, quando você faz a colonoscopia, e talvez é isso que Quem tinha úlcera não pode mais ter úlcera. Exatamente. Né? Então, é isso que deixa o paciente ansioso e a gente também, né? Então, você quer que o paciente faça a colonoscopia e não tenha úlcera, não tenha nada. Então, isso é um alvo terapêutico, porque quando ele tem úlcera, você sabe que não é adequado. Agora, a remissão histológica, isso ainda está numa grande discussão. Score de Mayo, né? Isso está uma grande discussão para a gente entender como nós vamos difundir isso para os nossos colegas patologistas. E aí a gente vai ter que ter um patologista para chamar de seu, né? Um outro diagnóstico diferencial é doença de BC. As vasculites, né? E dentro da doença de BC, graças a Deus, né, que é uma doença mais rara, a gente não vê tanto, assim, apesar de ver, mas a doença de BC também pode ter envolvimento intestinal. E lembrar, a doença de BC, né, úlceras orais, né, também pode fazer. Genitais. Né, pode também ter uveíte, que a doença inflamatória intestinal também faz. Então, algumas manifestações que vão se sobrepor.
Na análise endoscópica, né, na avaliação do paciente com doença de BC, chama atenção a úlcera, né, que ela gosta de fazer úlcera, que geralmente é descrita como uma úlcera mais isolada, uma úlcera única. Fora essa descrição, tem alguma coisa que pode nos ajudar mais também? Na colonoscopia, quem faz colonoscopia é muito diferente. Não tem como confundir as lesões. As lesões do BC não são tão expressivas quanto as lesões de Crohn. Não dá para confundir muito, não. A gente tem ouvido cada vez mais falar também das enterotomografias, enterorressonâncias. Sim. Qual o papel, né, desses exames na nossa prática? Hoje, eu acredito assim, que está difundido, né? Então, graças a esse grupo de médicos de doença inflamatória, o próprio GDIB, né? Eu acho que hoje está difundido para todo mundo fazer a enterografia e a enterorressonância. O que antigamente era difícil, né? Porque você pedia e o próprio radiologista não estava habituado com isso, né? Eu convidei até a Marjorie para dar aula lá no nosso hospital para mostrar para o radiologista o protocolo que a gente fazia, porque a tese da Marjorie foi sobre enterorressonância. Porque a gente queria que fizesse os exames. E hoje, assim, a maioria dos laboratórios fazem tanto a enterotomo quanto a enterorressonância. É claro que é muito melhor a enterorressonância. A enterorressonância vai trazer muito mais informações para a gente. É uma quantidade menor de radiação para o paciente, só que a gente está no Brasil e hoje a gente tem um custo disso que é muito elevado, né? Então, eu acredito que a grande dificuldade da ressonância é isso, né? Você encontrar o hospital público disponível para fazer e a gente entende até o custo, a dificuldade, até no privado hoje, para agendar a ressonância é muitas vezes difícil. Então, mas eu sou grande fã da enterorressonância, eu acho que auxilia muito, entendeu? Para você fazer diagnóstico, para você entender como está o intestino desse paciente, principalmente o intestino fino. Só que quando a gente vai para o ultrassom, é covardia, né? Porque você consegue fazer aquilo na beira-leito, né? Esse é um outro ponto que a gente briga. Eu acho que a enterotomografia, como o primeiro exame de triagem, é um exame mais barato, mais rápido, mais acessível e que vai me fornecer exatamente, inclusive assim, a qualidade da imagem. Eu gosto mais de ver uma enterotomografia do que uma enterorressonância. Mas eu acho que como exame inicial, a enterotomografia seria adequada. Como monitoramento, pelo que a Ale falou, a exposição à radiação ionizante não é a técnica mais adequada, apesar de hoje a gente já ter, né, softwares de reconstrução com baixa radiação. Paciente que vai com cálculo renal 3 vezes por ano faz 3 tomografias por ano, né? A gente não faz 3 enterotomo por ano, mas tudo bem. Enfim, só recapitulando no sentido de que todo paciente com suspeita ou diagnóstico confirmado de doença de Crohn / doença inflamatória intestinal, porque alguns serviços para retocolite também, é imperativo a gente ter um exame de intestino delgado. Por quê? Mesmo com diagnóstico. Mesmo com diagnóstico. Por quê? Primeiro porque eu posso ter um paciente com uma colonoscopia normal, onde ele entubou ali o ilho terminal, e na endoscopia a gente só consegue ver lá pelos 10, 20 centímetros no máximo do ilho terminal. A gente está falando de um intestino com 6, 7 metros, né? Então, eu posso ter uma ileocolonoscopia normal num paciente com Crohn, mas eu posso ter lá os 20 centímetros, só que o meu tratamento ele vai diferir se eu tenho 20 ou se eu tenho 120 centímetros de acometimento. Se eu tenho uma doença extensa de intestino delgado, isso é um fator de mau prognóstico e que exige um tratamento mais agressivo no sentido de uma terapia avançada já desde o início. Então, mesmo confirmando o diagnóstico, eu preciso complementar o estadiamento da doença para eu entender a real extensão da doença. E aí vem os exames para avaliação do intestino delgado. A enterografia por ressonância ou a enterografia por tomografia e a ultrassonografia intestinal. Muitos serviços, né, questionam, e é lógico que a gente tem várias, eu posso falar aqui todas as vantagens do ultrassom.
É um exame que não requer preparo, que difere da interotomo e da interorressonância, que a gente precisa de um preparo com contraste oral neutro, muito utilizado o Moving-Lax, o paciente vai ficar ainda com mais diarreia. Uma interorressonância demora quanto tempo para se fazer? 1h30, 2 horas de um paciente, às vezes idoso, deitado, né? Então, assim, ultrassom, baixo custo, sem necessidade de preparo, sem exposição à radiação ionizante, confortável para o paciente, não invasivo, acessível, fornece informações em tempo real. Então, aquele paciente que chega para você com um resultado de calprotectina que eu faço ultrassom, eu já consigo manejar ele desde ali. Como ferramenta de monitoramento também, é muito importante. Só que existem algumas limitações, tanto para os 3 métodos, e aí eu acho que a limitação mais importante seriam naqueles casos com uma doença mais superficial de mucosa. Então, algumas úlceras aftoides, lesões muito superficiais, elas não vão alterar uma interorressonância, uma interotomo ou um ultrassom de intestino. Então, eu acho que a gravidade da atividade inflamatória interfere diretamente com o resultado dos exames. E na questão da ultrassonografia, então doenças de acometimento mais alto, a gente teria uma sensibilidade menor. A gente tem pacientes obesos, onde a gente tem uma janela acústica ruim. Então, pacientes plurioperados, onde a gente perde a noção dos pontos anatômicos para a gente direcionar o nosso exame. E substitui outros exames, por exemplo, a enteroscopia, né? Então, você dá um endoscópio de 6 metros para o doente engolir, na verdade, é um exame que você não deve fazer se você não entender para que você vai pedir esse exame. Então, para estadiar o doente, você fazer uma enteroscopia... Acho que eu faria numa dúvida diagnóstica, onde a biópsia... ajudaria, porque esses exames radiológicos a gente não tem biópsia. Sim. Né? Então, assim, a gente está falando de confirmação diagnóstica, talvez por um especialista, na ausência de um exame histológico, né? Que aí você vai ter que comprar esse diagnóstico, porque a gente sabe de algumas alterações mais específicas para isso, né? Mas uma das grandes limitações da ultrassonografia é exatamente isso. É a capacitação de profissionais. Então, é um exame no Brasil ainda pouco difundido, lá fora ele é muito difundido, né? Então, eu e o Ale, a gente teve a oportunidade de frequentar o mesmo centro. Sim. Nós fomos para um centro de referência em doença inflamatória na Itália, que na época ele era coordenado pelo presidente da Sociedade Europeia de doença de Crohn e retocolite, era o 3º maior centro de... Eles têm 6 mil doentes com doença inflamatória intestinal. É uma coisa do outro mundo. E o uso da ultrassonografia intestinal, ela é corriqueira. Então, a parte de capacitação e diagnósticos inadvertidos e prescrição de terapias avançadas inadvertidas causando um mal para o paciente, eu acho que essa é a grande limitação. E aí, sim, entraríamos nessa questão da educação médica continuada para que a gente possa fornecer capacitação adequada para profissionais, para que possam nos auxiliar nesse diagnóstico. Sim, e a ultrassonografia, junto com a calprotectina, ela também pode me diferenciar com relação a doenças orgânicas e funcionais, né? Pode me auxiliar nisso. De forma simples, assim, Marjorie, você faz o ultrassom, você vê o quê? Um edema de alça, mas... A gente vê um espessamento de parede intestinal. Então, existe, né, os critérios de onde até onde eu devo medir essa parede. O ponto de corte que a gente utiliza é de 3 milímetros. A gente precisa entender que o intestino ele é feito por camadas e a gente utiliza as camadas, a mucosa, submucosa, muscular e serosa. A gente precisa entender se tem uma preservação dessa estratificação das camadas, se existe perda ou não da estratificação. Se essa alça está mais preta, tem mais edema, né? Então, a gente fala muito do padrão de ecogenicidade da parede. Se é uma parede mais hipo ou hiper ou ecogênica. A gente tem também a questão do Doppler, né? Da hipervascularização. Existe um score que é aplicado especificamente para atividade inflamatória intestinal, que é o score de Limberg, que ele utiliza a presença ou não da vascularização ao color Doppler, né?
E alguns outros comemorativos, hipertrofia mesenterial, linfonodomegalia. A gente consegue identificar o exame da ultrassonografia complicações como estenoses, fístulas, então alterações extra. Consegue ver anastomose cirúrgica. Anastomose cirúrgica. Então, diferente do que a gente tinha antigamente, que era o trânsito intestinal, que ele só via alterações luminais, os exames atuais de enterotomografia, enterorressonância e ultrassonografia intestinal, eles permitem também uma avaliação extraluminal, né? Então, dando essa visão um pouco mais global. Eu acho que a gente pode passar um pouquinho mais agora para a parte do tratamento. Antes de falar da terapia avançada, uma dúvida grande nossa é até onde a gente pode usar anti-inflamatório. O paciente está com a doença controlada, não tem a diarreia, posso usar anti-inflamatório? Tem Sim. preferência para ser um COX-2 seletivo? Sim. Como é que é? A gente tem alguns estudos que já comprovaram que o uso autolimitado até 5 dias, né, de anti-inflamatório e aí a preferência por COX-2 seletivo, ele não altera a evolução de uma doença inflamatória intestinal já diagnosticada. Então, ele não aumenta episódios de recaída e podem ser utilizados quando necessários. Esse é o problema, 5 dias. Eu acho que a gente tem 2 cenários. A gente tem o cenário do paciente com diagnóstico reumatológico sem o diagnóstico de doença inflamatória. E aí, a utilização por um uso mais prolongado, ok. Esse paciente pode ter lesão, ele pode ter úlcera, ele pode ter elevação de calprotectina, ele pode ter dor abdominal e diarreia. Ok. E vai ser manejado como tal. A gente pode utilizar, lançar mão de sintomático, para uma diarreia, um antidiarreico, um antiespasmódico para o controle de uma dor abdominal, entendendo que o uso não vai ser ad eterno, né? E ponderando sempre risco-benefício e esse paciente sendo monitorado. Naquele paciente com os 2 diagnósticos confirmados, eu acho que a gente aí precisa ser um pouco mais cauteloso. Entendendo que mesmo nesse, se em remissão da doença inflamatória, se eu acreditar que o uso do anti-inflamatório tem um risco-benefício maior, eu encararia, e aí eu fico olhando, calprotectina. 2 meses aqui, eu vejo a calprotectina, esse paciente volta no próximo mês, 2 meses com uma nova calprotectina, e aí a gente vai manejando. Não acho que seja essa contraindicação absoluta. É claro que a gente fala isso para os nossos pacientes, porque você sabe, no cenário particular, um pouco diferente, mas no SUS a gente às vezes tem contato com o paciente 2 vezes por ano só. Né? E eles usam mesmo, né? Eles usam e aí não. E COX-2 seletivo esqueça para eles, né? Porque o custo é muito elevado. Então, assim, essa é uma recomendação que a gente faz, mas eu não acho que seja assim. Acho que a situação que a gente tem mais angústia, na verdade, é aquele paciente que a gente ainda está investigando, seja tanto do ponto de vista intestinal e articular. Então, ele tem queixa intestinal, ele tem queixa articular, né, associada. E, além disso, eu não posso descartar um quadro infeccioso também, que eu não vou pesar a mão no corticoide. E aí, a gente tem que encontrar uma terapia que possa dar um alívio sintomático naquela situação enquanto a gente está investigando. Não tenha dúvida. Anti-inflamatória. Eu ainda não tenho confirmação diagnóstica, eu preciso de um alívio sintomático mais importante, sem lançar mão de doses mais altas de corticoide. Anti-inflamatório, sem dúvida nenhuma. Entendendo que a gente pode ter alguma piora, né? Infelizmente. E também do ponto de vista da espôndilo, que a gente está falando, é mais do quadro axial. Se a gente for para o quadro periférico, que acaba entrando mais em consonância com o perfil, né, do doença inflamatória intestinal, em relação ao paciente com doença inflamatória intestinal que tem, por exemplo, quadro articular. O mais comum, a gente tem até uma divisão didática, tipo 1, que seja o quadro mais oligoarticular, de membros inferiores, né? Então, são poucas articulações. Ou tipo 2, que é mais difícil, que você teria um quadro mais tipo artrite reumatoide, mais poliarticular, assimétrica. São pacientes que têm uma tendência a ter uma boa resposta com DMARD convencionais, como metrexato, que às vezes já até segura um Crohn mais light, né? Ou às vezes também sulfasalazina, pode segurar um quadro de retocolite mais light. Sim. E às vezes a gente não vai precisar lançar mão das terapias avançadas. Sim. Em relação ao tratamento, você estava falando, né, Marjorie, da importância do estadiamento. Às vezes eu já confirmei o diagnóstico, mas eu tenho que fazer estadiamento, ver se a doença é mais extensa, mais grave. E isso vai impactar
no tratamento da terapia avançada. Sim. Mas dentro da terapia avançada, ainda há uma subdivisão de qual medicação vocês escolheriam para cada paciente ou independe TNF, telecina 12 e 23? A parte de posicionamento de terapias avançadas, logicamente, numa doença moderada grave, né? Então, a gente vai classificar a doença em leve a moderada, doença moderada grave, né? Então, terapia avançada estaria indicado nas doenças refratárias ao tratamento convencional ou naquelas moderada grave com fatores de mau prognóstico. E o posicionamento de terapias avançadas é muito difícil para a gente, porque a gente ainda não tem essa resposta. Então, a gente leva em conta todos os comemorativos do doente. Idade, profissão, para a gente ver a parte de comorbidades, perfil de segurança, interação medicamentosa, se esse paciente tem ou não uma manifestação extraintestinal, né? Então, a presença de uma manifestação de uma espondiloartropatia axial, eu não tenho nem o que pensar, é um anti-TNF para esse paciente como primeira opção. Tá? Quiçá agora pequenas moléculas, que a gente ainda não tem. Mas não tem nem discussão. É um anti-TNF. Então, pacientes pioderma gangrenoso ou lesões cutâneas, quiçá um anti... eu gosto muito do anti-interleucina, né? O L23, que a gente ainda não tem, a gente só tem o 12-23. Então, a gente vai vendo. Pacientes onde eu preciso ter uma história oncológica, uma idade mais avançada, eu preciso de um perfil de segurança maior, a gente pode lançar a mão do anti-integrina, que é uma terapia específica para intestino. Um biológico para a gente chamar de nosso. Nosso, para vocês. Que não resolve as nossas... A questão de aderência, a preferência do paciente, a decisão compartilhada. Então, entra em jogo tudo, porque a gente ainda não tem um biomarcador, como a oncologia tem. Esse paciente aqui, esse perfil aqui do tecido dele, que foi adquirido pela biópsia, é um padrão que eu tenho que ele vai responder melhor a isso, esse e outro. Voltamos para o patologista. Para o patologista. E por mais que a gente tenha, e aí é uma opinião muito pessoal, né? Vocês têm um pipeline muito gigantesco, muito maior do que o nosso. É muito legal a gente ter, mas o nosso velho e bom anti-TNF, eu agarro com todas as forças e ainda é um excelente tratamento para esses doentes. A gente tem, né, a questão de perda de resposta ao longo do tratamento, que é maior nesse perfil de paciente. E aí a gente tem... Marginado que 10 miligramas por quilo de peso resolva. Não resolva, né? A gente usa muito mais do que vocês a monitorização por nível sérico, né? O TDM, então a gente usa muito, isso nos ajuda muito. Anticorpo antidroga, né? Nível sérico e anticorpo antidroga, isso nos ajuda um pouquinho no manejo. E dobra a dose, né? Dobra a dose, diminui o tempo associa imunossupressor. E o paciente não tem tuberculose. Ele não tem tuberculose. Explica por quê. Mas eu acho que em termos de gastro-reuma, acho que pra gente, talvez o que a gente mais vai trabalhar é anti-TNF e anti-JAK. Sem dúvida nenhuma. Para vocês, infelizmente, né, já perdem o Etanercept. Exato. Né? Pra gente não funciona. O anti-L17, o secukinumab, pra gente, pelo contrário. Já que tá chegando, né, a gente aqui no Brasil espondilortrite, a gente até o momento só tem disponível no SUS o tofacetinib para artrite psoriásica, mas deve entrar em breve para espondilo. Sim, né? Mas o tofa para vocês não foi tão legal, né? Para retocolite, maravilhoso. Mas para doença de Crohn? Para doença de Crohn, ele não é em bula, não é aprovado para o tratamento da doença de Crohn. Não, só para retocolite ulcerativa. E acho que o desenho do estudo de tofa para Crohn foi mal desenhado. Eu acho que se tivesse... E o UPA? UPA eu não tenho experiência. Na verdade, eu tenho uma experiência de paciente com dose de reumato. Porque o UPA vai vir aprovado para os dois, né? Ele tá em bula para os dois, né? Em bula já para Crohn e retocolite. Isso. E para espondilo em bula também já tá. Só não tem no SUS ainda. Muito bom. Agora, semana passada, começou o nosso estudo oral da IL-23. IL-23 oral. Para doença inflamatória intestinal. Para doença inflamatória intestinal. Já começou?
Já começou, já abri o meu centro, coordenador. Você é coordenador. O centro coordenador no Você Brasil. que é o maior pesquisador de doença inflamatória do Brasil. Da América Latina. Da América Latina. Eu fico muito feliz. Fica diminuindo o seu amigo. Não, mas da não América Latina. É da América Latina. Minha amiga nunca me diminui, eu não posso nem falar isso, que é um raio na minha cabeça. Mas bom. começou, a IL-23 oral é uma grande coqueluche, né? Sim. Porque se os resultados forem positivos, nossa, eu acho que vai ser... A gente, na espondiloartrite axial, né, a gente não tem bons resultados com IL-23, mas temos aí uma expectativa na artrite psoriásica forma axial, né, que aí tá para sair os resultados. E a gente vê, inclusive, o ustekinumab, né, a estressina 12 e 23, que não teve um resultado satisfatório na espondiloartrite, mas que teve um resultado positivo na artrite psoriásica axial. Assim como algumas telecinas 23, a gente também vê um resultado positivo na artrite psoriásica axial. E até mais recentemente teve a publicação no artigo do McGonagall até trazendo uma diferenciação da parte fisiopatológica entre espondilite e artrite psoriásica axial. A gente vê realmente talvez seja uma doença mais ligamentar, talvez múltiplas entesites, e talvez por isso a 23 teria um resultado melhor, enquanto na espôndilo talvez mais osteite, em que o TNF e o L17 acaba tendo um papel mais importante. A gente queria aproveitar e agradecer assim, imensamente esse momento. Eu acho que ele é de grande valia para nós, que aprendemos muito, mas a gente poder divulgar esse conhecimento não só para reumatologistas, clínicos, né? Profissionais de saúde que querem aprender mais sobre essa interseção reumato, gastro, e a gente está podendo levar esse conhecimento, não só sair, né, do nosso mundinho e jogar para o Brasil todo, para as áreas que tem poucos especialistas. Então, assim, é uma oportunidade imensa que a gente está tendo, e nós somos muito gratos pela presença de vocês aqui com a gente. Obrigada, o prazer foi... Nossa, eu tô até emocionado. O prazer foi nosso, gente. Obrigada mesmo pelo carinhoso convite. É uma honra estar aqui diretamente do aeroporto. Nossa, prestigiá-los. Quem não sabe, veio direto do aeroporto. E que prazer estar aqui com vocês. A gente agradece muito. Se desse, a gente ainda ficava mais 3 horas aqui, né? Quase mais um episódio, a gente né? nem viu, né? Nem viu. Muito bom, muito bom. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Já fica o convite para os próximos episódios, com essa interseção. É sempre um sucesso. Não, mas é muito importante a gente ficar muito feliz, né? A gente que cuida de doença inflamatória é bastante trabalhoso, né? Desafiador, e encontrar vocês que estão animados com a educação deixa a gente bastante inspiração para nós. E como é que a gente faz para encontrar vocês nas redes sociais? Quem quiser tirar dúvidas com vocês, encaminhar pacientes. Eu tô no Instagram, né? Meu Instagram é alexander.rolim. É só acessar lá, já tem o Instagram meu e da Clínica Nova, né? Da Medicina em Foco, e nós estamos bombando aí na rede. Acabamos de lançar a Clínica RM, Saúde Digestiva, também no Instagram e site. E o meu site, doutoramarjorieargolo.com.br. Mas em breve, quiçá, eu encabeço as redes sociais e tenho minha continha no Instagram lá, bonitinha. Aí eu aviso vocês. Com certeza. Ainda vamos fazer bastante evento juntos da parte educacional multidisciplinar. É isso, pessoal. Sigam aí, sigam a gente também, nos acompanhem nas redes sociais, Instagram, sigam a gente aqui no Spotify e se inscrevam também para participar da nossa comunidade no WhatsApp, onde você pode tirar suas dúvidas sobre o episódio, pedir referências, artigos que você ficou na dúvida e sugerir novos temas também para outras oportunidades como essa. E também tem a nossa newsletter que a gente lançou no final do ano, que está bombando. Para quem não conhece, a nossa newsletter é enviada a cada 2 semanas. Então, através do Instagram tem um link para você fazer a inscrição totalmente gratuita, que nós trazemos diversos temas de artigos de revisão, guidelines, o que está por vir e muito mais. Obrigado, tchau. pessoal. Tchau. Prazer.